A ótica de Deus é diferente da nossa, não é mesmo? Olha só, em Atos 7:30, a partir do verso 37, eu quero frisar isso aqui novamente para você. Lá nós temos uma profecia, Moisés falando, Deus vai levantar um profeta no meio do seu povo. Quem não ouvir esse profeta será extirpado do meio do povo de Deus. Esse profeta foi Jesus. E observem, parece que a coisa se cumpriu ao contrário, né? Porque quando Jesus veio para o povo de Deus, eles rejeitaram Jesus a ponto de crucificá-lo. E como pode ter se cumprido essa profecia? Não foi Deus que disse através de Moisés? Quem não ouviu o profeta vai ser eliminado do meio do povo. Queridos, a gente entende que eliminado do meio do povo de Deus, da igreja de Deus, é ser tirado da denominação. Mas acontece que a denominação, aquele povo de Deus que uma vez foi fiel, eles se tornam prósperos, ricos, uma grande denominação, e começa a rejeitar as verdades. E como que uma denominação de Deus crucifica Jesus hoje? Eu já presenciei. Quando a igreja pisa verdades, Deus ele manda luz ali, agita aquele conhecimento dentro daquela igreja, sobre reformas que a igreja precisa fazer, né? Os membros têm que fazer. E você vê aquela verdade sendo pisada do púlpito. Queridos, eu estou falando porque eu já presenciei várias vezes isso. Coisas que eram verdadeiras, reformas que estão claramente apresentadas na Bíblia. E você vê a igreja de Deus, a denominação, pisar e dizer assim, não precisa isso aí não. Ou então dizer assim, nós já estamos reavivando, reformando, mas você nunca vê essa reforma acontecer. Queridos, que coisa terrível, né? Infelizmente. Mas o que ocorre? Deus não falhou na profecia. Quem foi eliminado do meio do povo de Deus? A denominação inteira. Porque para Deus, o seu povo, a sua igreja, é aqueles que seguem a verdade, não importa se eles são excluídos da denominação. Então, é assim que ocorre. E olha só o que Jesus também disse em Mateus capítulo 17, a partir do verso 10. Porque os discípulos ficavam cheios de dúvidas se Jesus era o Cristo, porque os líderes da igreja, da denominação, falavam, esse não é o Cristo, porque antes do Cristo vir, vem o Elias fazer uma reforma. Aí os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, mas por que diz os escribas que é necessário que ele venha primeiro? Que o Senhor não é o Cristo, coisa nenhuma, porque não veio Elias. Aí Jesus falou no verso 11, no verso 12, Elias já veio, mas eles não conheceram. Aí os discípulos entenderam que o Elias profetizado foi João, mas João foi rejeitado pela denominação. Foram umas poucas pessoas que aceitaram João e seguiram. Ele não foi aceito. Você pode ver no capítulo 1 do Evangelho de João, né, João falando de João Batista, né, aí o evangelista. E ele descreve lá que a denominação, a igreja de Deus ali, que era a denominação que estava em apostasia, enviou representantes ali na margem do Jordão para perguntar para João com que autoridade ele batizava, quem deu autoridade, porque eles não reconheciam João. João não tinha credencial de pastor, não fez teologia, mas Deus chamou ele para fazer aquela obra. Por quê? Porque Deus trabalha desorganizado assim? Não, porque a denominação, aqueles que foram ordenados, não estavam apresentando ao povo a verdade, nem vivia e nem apresentava. As reformas que Deus trouxe eram rejeitadas. E isso ocorre hoje, queridos. Então, quando Deus falou, quem não aceitar esse profeta através de Moisés, né, que era Jesus o profeta ali, vai ser extirpado no meio do seu povo, a profecia se cumpriu. Toda a denominação judaica foi extirpada e os poucos fiéis que aceitaram a verdade, esses que eram o povo de Deus, esses que eram a igreja de Deus. Grande abraço.